Saudações de boa tarde para todos que se encontram a acompanhar a nossa emissão através das redes sociais, também através da televisão, no nosso canal da Mel. Hoje nós estamos com uma grande festa e temos agora entre nós o Sr. Bispo Dom Armando Esteves Rodrigues. Ele é presidente da Comissão Episcopal e da Missão e Nova Evangelização e Bispo Auxiliar da nossa Diocese do Porto. Sr. Dom Armando, sabemos que o senhor é natural dos arredores de Viseu. Como sente esta missão de deixar a vida de pároco numa zona geográfica que até conhecia minimamente e assumir uma responsabilidade tão grande numa outra diocese ao serviço da Igreja como bispo? Boa tarde, saúdo e agradeço esta oportunidade de conversarmos. Saúdo a todos quantos nos veem ou escutam. E essa é uma pergunta que eu tenho que começar por corrigir levemente. Eu, de facto, a partir dos 10 anos vivi na cidade de Viseu, mas sou dos arredores de um arredor que é 200 km. É um bocadinho. É um bocadinho. Eu nasci em Oleiros, uma vila da Beira Baixa, do distrito de Castelo Branco. O Oleiros é um concelho da zona do Pinhal. E isso deixar agora a paróquia, de facto eu sou padre na Diocese de Viseu, estive sempre, praticamente a vida toda, em paróquias. Ultimamente estava numa paróquia de cidade, muito interessante. Deixar faz-me pensar no que tem sido um pouco a minha vida toda. Eu com 10 anos deixei a casa dos pais. Ah, sim. Porque não tinha uma boa escola para estudar, estava a iniciar, após o ensino básico, que era o 4º ano, a 4ª classe, estava a iniciar um colégio até ao 2º, mas muito nos inícios, e então eu tinha uma irmã em Viseu e emigrei. Fui até Viseu. Deixei os pais, deixei a boa parte da família e, portanto, comecei cedo a deixar, a desprender-me, a ter necessariamente que me desprender. E a vida é cheia destes desafios. Lembro quando depois me ordenei, tinha 24 anos, acabadinhos de fazer, fui mandado para 3 paróquias, depois a seguir 4, numa zona de algumas montanhas e vales, que era a Serra de São Macário, e depois juntou-se também a paróquia de Reiris, e deixei a cidade onde tinha a família, onde sempre tinha vivido. Lembro-me de um padre que um dia me diz: então tu vivias aqui na cidade, deixas a cidade. Isso qual é o problema? Eu não sou padre para a cidade, sou padre para fazer aquilo que Deus me pedir, também através do bispo. E é muito engraçado que o bispo, quando me pediu, eram paróquias difíceis naquela altura, ainda hoje, dizia-me: sabes, olha que Nossa Senhora tem grandes projetos para ti. Eu achei que ele me estava a impingir, quase assim, a adocicar a prenda que me estava a dar de me mandar para um sítio onde nem casa havia para viver, a incentivar. Mas hoje sinto que deixar a minha paróquia em Viseu, onde estava ultimamente, tão quentinho, foi o maior de todos os desafios, porque foi mudar, digamos assim, aquele paradigma que eu tinha na vida do padre, que tem a sua comunidade, o seu pastor, os seus jovens, adultos, idosos, tudo aquilo, e de repente ser expropriado disto tudo, e ter que iniciar a vida de bispo, que eu humanamente não desejava, mas que, enfim, Deus faz o nosso caminho e pede-nos que deixemos sempre por um bem maior. Portanto, quando se fala de deixar, eu não consigo deixar nada se não for também por algo que eu sinto que é belo, que é importante. E, portanto, a minha saída de Viseu é esta. E foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu, só por mera vontade de Deus, porque não era a minha propriamente. Muito bem. Não podemos deixar de calar o que vimos e ouvimos. É o tema este ano do Dia Mundial das Missões. Como bispo, quais os desafios desta passagem bíblica dos Atos dos Apóstolos? A passagem em si já é uma provocação, sabe que eram os primeiros tempos da Igreja, os discípulos entusiasmados, os apóstolos, aquela comunidade que tinha conhecido Jesus, que tinha conhecido o Evangelho, tinha visto tantas coisas, estava ansiosa por poder comunicar a vida que tinha lá dentro. E no meio daquilo tudo aconteciam milagres, não é? Pessoas que mudavam de vida, transformavam-se, e acontece que houve uma cura de um doente, e os chefes dos judeus, os fariseus, todos os que mandavam, sentiam que a paz religiosa que eles tinham entrava em crise, e então queriam pará-los. E chamam-nos: então, mas em nome de quem e porquê é que vocês fazem isso, inclusivamente a cura do doente? E eles dizem: não somos nós, é Jesus que faz, é por Ele que nós fazemos e é Ele que cura as pessoas. No entanto, eles resolveram proibi-los. E eles disseram: está bem,
Vocês podem julgar como entenderem, mas nós sentimos que temos que obedecer a Deus mais que aos homens, e por isso ninguém nos pode calar aquilo que nós vimos e ouvimos. Isto lança-me alguns desafios. Em primeiro lugar, é questionar-me o que é que nós vimos e ouvimos, e de que é que fazemos experiência daquilo que Jesus foi e é hoje para nós, e como é que nós vimos este Evangelho a realizar-se, estes milagres a acontecerem, e como é que eu sou capaz de fazer conto disto. Isto é, até que ponto é que eu sou capaz de contar esta minha história com Deus? Até que ponto é que esta igreja de hoje, no meio de surdos e de mudos, não é? Eu digo surdos e mudos porque nós somos um bocado surdos e mudos uns diante dos outros, não é? Porque estamos muito convencidos. Exato, das nossas certezas. Mas sim. Não é literalmente, mas estamos muito convencidos do que sabemos e temos, mesmo nós como católicos, pensando que temos a verdade toda, e temos dificuldade em escutar, em ouvir, em fazer experiência onde Jesus se coloca, onde Jesus atua, e aquilo que nós experienciamos, digamos assim, nunca mais o podemos calar, não é? Eu acho que um pai fala do amor que tem pelos filhos, uma mãe da paixão que tem desde que se sentiu grávida, não é? E nós, esta igreja de hoje é também grávida de Jesus, não é? Tem que dar este Jesus ao mundo. Portanto, não calar significa também, quando for preciso falar, não é? Quando for preciso gritar. Eu acho que há tantos desafios hoje na humanidade, não é? Ainda estes dias lia que no fim de 2021 haverá mais 40% de carenciados do que havia há 2 anos atrás. Há cerca de 40%, não é mais 40% de carenciados no seio da humanidade. É preciso deixá-los gritar e gritarmos com eles, não é? É preciso ver o que Jesus fez, mas também ver Jesus a sofrer hoje, a passar no caminho e a gritar para nós. As aflições dos irmãos, estes gritos que muitas vezes não nos chegam aos ouvidos, precisam de chegar. Portanto, e é este grito também que este Dia Mundial das Missões lança a todos os que acreditam em Jesus Cristo, é fazer experiência do amor dele e depois contá-lo. Muito bem. Dom Armando, sendo o delegado responsável da Conferência Episcopal para o Departamento das Missões, pergunto-lhe, se lhe fosse dada a possibilidade de fazer uma experiência missionária além fronteiras, qual país que assim, ao primeiro pensamento, gostaria de desenvolver um projeto e porquê? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Olha, eu gosto da alegria dos sul-americanos. Bom, mas nunca fui à América do Sul. Já fui à América do Norte. Portanto, tenho alguma dificuldade em... Gosto da festa dos africanos, não é? Deus para eles é festa, não é? E é espontâneo cantarem como dançam, rezarem como dançam. Fantástico. Não conheço a África, nunca lá fui. Gostaria de lá ir? Gostaria de ir, até desenvolver projetos de missão. Mas olha, conheço a Ásia, conheço a China e conheço a Coreia do Sul. Na China, fui lá em 1999, tinha que celebrar às escondidas. E para celebrar mesmo ao domingo, era numa embaixada do Chile, onde diplomatas, gente do Ocidente se juntava para tomar chá, e eu, como padre, antes do chá, celebrava a Eucaristia, repartia o pão que é Cristo, no meio de todo aquele sofrimento de exprimir a fé. E também na Coreia do Sul fiz uma experiência muito interessante com o Oriente. Se me pergunta, eu gostaria do Oriente, sabe porquê? Eu gosto também de multidões, gosto de tudo isso, da festa, da alegria. Mas na Ásia descubro uma potencialidade muito grande, que é, se calhar, o fazer-me ver o que é a Igreja hoje de minorias. Nós iludimos-nos com multidões, às vezes pensamos que temos o mundo todo. E hoje nós precisamos de voltar a ser aquelas células iniciais que fizeram nascer a Igreja. Fizeram primeiro nascer o povo à volta de Jesus, este povo de Deus, este povo de Jesus Cristo, que depois nós organizámos como Igreja. Mas no Oriente, estas células são pessoas que se amam. Eu conheci o indivíduo que, para poder ter um bocadinho de vivência católica, cristã, era professor de piano e estava inclusivamente em casa de uns compadres meus que viviam em Pequim e onde eu estava hospedado, e vinha lá ensinar piano aos filhos, porque entretanto bebia um bocadinho do Evangelho, conversavam sobre Jesus Cristo numa varanda, porque dentro também havia microfones, e ele era cristão assim. Acho que nós precisamos de células de pessoas que se amem e que testemunham. Portanto, não podemos calar o que vimos e ouvimos. Hoje, no meio dos tais surdos e mudos,
não é, que estão um bocado no mundo, perante este distanciamento aconselhável da pandemia, muitos se acomodaram a ficar distantes, não é? E nós precisamos fazer dessas distâncias pontos de encontro, e no Oriente eu posso ser um pouco dessa célula. Não iria sozinho, em grupo. Eu em grupo ia apaixonadamente para o meio de um sítio onde Deus não fosse conhecido, porque tinha essa oportunidade de criar tudo a partir da raiz, e a raiz é o amor de Deus, não é? Que se dá e que procura reciprocidade para crescermos juntos. E por esse amor corre riscos, não é? É exatamente, e o amor não tem medo de riscos, não é? Nem sequer teme. Não... Quantos saíram da terra e deixaram lá a vida? Não só em idade, em anos, em esforço, em trabalho, mas a vida literalmente como martírio, sem medo, sem reservas, sem pensar o que é que eu estou aqui a fazer, para que é que eu me exponho. Não, Cristo gritava no meio do pobre. E ali também eu gostaria de fazer uma experiência deste género no Oriente, que é diferente. Muito bem. Quem sabe um dia. Quem sabe, se ainda tenho tempo para isso. Fui convidado numa certa altura da minha vida para ir para as Filipinas, e eu disse imediatamente que estava disponível, só que depois não era vontade de Deus. Quem achava se eu devia ir ou não me deixou ir, e eu fiquei feliz na mesma. A nossa aventura é esta. Exatamente. Dom Armando, estamos na reta final desta nossa conversa. Gostaria que deixasse uma mensagem a quem nos está a seguir pelas vias digitais, e que seja um desafio para todos aqueles que acreditam, mas sobretudo para aqueles que possam estar mais afastados desta igreja missionária. Pois, que é que eu deixaria? Eu acho que a primeira coisa era: sintam verdadeiramente a alegria de ser cristãos. A alegria de Jesus Cristo na própria vida. Quando se experimenta isto, descobre-se que o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que ama e que faz amar, não é? Eu não posso pedir a ninguém que ame se não aprender a amar. Não posso dizer a ninguém que me ama à força, por ordem. Mas se eu não amo primeiro e não desafio à reciprocidade. E eu acho que quem descobre que Deus é amor não pode mesmo calar. E no meio, seja de que dificuldade for, dá este testemunho, que eu falo de Deus amor amando. Olha, conto-lhe um episódio que agora me ocorre. Quando era jovem, com mais alguns jovens, fomos trabalhar para uma casa de surdos-mudos. Dar catequese a surdos-mudos. Imagina o que era. Dar catequese a quem não ouve nem fala. Como é que era a nossa catequese? Levávamos uma viola e eles podiam bater palmas, não é? Inventávamos jogos e eles podiam jogar. Foi preciso descobrir uma linguagem para lhes comunicar Deus. E isto é um desafio estupendo no mundo de hoje, não é? Descobrir como falar de Deus através das coisas simples da vida, dos saltos, das alegrias, da correria, de andar atrás de uma bola, de bater palmas. Fazer despertar, através dos sentimentos, através dessa linguagem única que é o amor cristão, fazer despertar a ânsia também proceder com comportamentos de bem, com opções positivas. Portanto, digamos assim, é a mensagem que eu gostava de fazer. Tentem experimentar que Deus é amor, vivendo o Evangelho, e depois falando dessas experiências de alegria, de plenitude, não é? E não tenho muito mais nada a dizer, que é este caminho que ainda estou a fazer hoje, desde que nasci, desde que saí do seio materno, desde que saí da terra natal, desde que saí de Viseu para vir para o Porto. Espero poder fazê-lo até um dia que deixe de estar aqui e sair para aquilo que eu acredito que é a vida que Jesus prometeu, que é então sim a alegria plena no amor eterno. Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade e desejo também um bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Agradecemos então ao Sr. Bispo Dom Armando Esteves Rodrigues a sua partilha, e vamos continuar com a nossa festa, pois claro. A nossa festa na tenda, com muita música e muita animação. Até já.